Fala galera, beleza? Ocasionalmente, ocorrem fenômenos celestiais tão raros que só se apresentam de tempos em tempos. Esses eventos extraordinários desafiam nossa compreensão do universo e despertam a curiosidade de cientistas e entusiastas do espaço. Acompanhe-nos para ver os 10 fenômenos nos céus que ocorrem uma vez a cada 1000 anos no vasto e misterioso firmamento. Número 1. Um estranho fenômeno tingiu o céu de verde. Através das redes sociais, circularam imagens impressionantes do céu pintado de verde e de nuvens espessas, que aterrorizaram os residentes de Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Moradores da região de Sioux Falls compartilharam as imagens desse estranho fenômeno, que pareciam efeitos especiais de uma série. O Serviço Meteorológico Nacional explicou que se tratava de um derecho que atravessou Dakota, Iowa e Minnesota. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, um derecho é uma tempestade de vento relacionada a tempestades elétricas que se estendem por mais de 403 quilômetros e se movem a grande velocidade. Os especialistas acreditam que a tonalidade verde é gerada quando a luz azul das nuvens de chuva se mistura com as luzes vermelhas e amarelas do pôr do sol. Embora seja apresentado como uma teoria. Número 2. Misteriosa espiral voadora. Em janeiro de 2023, um observatório em Mauna Kea, Havaí, registrou uma formação incomum no céu. Uma estranha espiral que apareceu e desapareceu repentinamente. Ichi Tanaka, do telescópio Subaru, recebeu uma captura de tela desse fenômeno, lembrando um incidente semelhante ocorrido em abril do ano anterior, que foi atribuído à operação de abastecimento do foguete Falcon 9 da SpaceX. Desta vez, tudo indica que o fenômeno está relacionado ao lançamento de um satélite militar da SpaceX. A hipótese sugere que essas espirais e formas semelhantes aparecem quando os foguetes liberam combustível excedente a uma pressão maior do que a atmosfera, e a luz solar as ilumina de maneira peculiar. Até o momento, a SpaceX não se pronunciou sobre o incidente, o que alimentou teorias conspiratórias a respeito. Este evento estranho levanta questões sobre a conexão entre os lançamentos espaciais e as formações incomuns no céu. Número 3. Fenômeno do céu dividido. Em 15 de junho de 2023, em Tamaulipas, México, ocorreu um fenômeno peculiar durante o pôr do sol que deixou as pessoas surpresas. Fotografias compartilhadas nas redes sociais mostraram um céu dividido. De um lado, era possível ver um pôr do sol, enquanto do outro parecia estar anoitecendo. Este evento não foi a primeira vez que foi observado no município fronteiriço, pois em novembro de 2022 foi registrada uma faixa de céu mais iluminada que o restante, criando uma aparente divisão. Apesar de esse fenômeno parecer estranho, não representa uma ameaça, mas sim um efeito óptico completamente natural. A explicação para esse evento está na interferência de uma nuvem grande entre o Sol e as nuvens mais próximas ao solo. A nuvem grande projeta uma sombra, bloqueando a luz solar direta e criando uma espécie de barreira vertical que divide o céu em duas partes distintas. Esse fenômeno foi explicado pelo site especializado Life Science. Número 4. Impactantes auroras boreais. Na madrugada de 6 de novembro de 2023, a região de Cáceres, na Espanha, ficou tingida de cor devido à aparição de alguns flashes vermelhos no céu noturno. Tratava-se nada mais, nada menos, do que auroras boreais, as mesmas que aparecem nos céus das regiões mais polares. No entanto, desta vez, muito mais deslocadas. De fato, o fenômeno pôde ser visto também em outras áreas da Europa Central, como algumas regiões da Itália, França, Eslováquia, Irlanda e Polônia. No entanto, o fato deste espetacular fenômeno ocorrer em áreas tão distantes de seu habitat natural chama muito a atenção. A que se deve terem se deslocado tanto de sua localização habitual? Bem, tudo se deve a uma grande tempestade solar conhecida como tempestade geomagnética forte, que ocorreu alguns dias antes. É normal que a atividade solar se modifique com o tempo. De fato, ela varia de acordo com ciclos solares que duram entre 10 e 12 anos. Justamente o ciclo solar em que nos encontramos agora terá seu máximo em 2025. Portanto, experimentar fortes ventos solares é algo completamente normal. O mais provável é que fenômenos como estes possam voltar a aparecer ao longo dos próximos 2 anos, à medida que nos aproximamos do final do ciclo solar. Número 5. Presente do Dia dos Namorados.
No Dia dos Namorados, os residentes de Melbourne, Austrália, surpreenderam-se ao ver uma misteriosa bola de fogo sobrevoando o céu noturno e provocando uma explosão que vários usuários das redes sociais conseguiram capturar em fotos e vídeos. As imagens mostram o brilho do objeto na noite, a partir da autoestrada Monash, enquanto outros vídeos foram gravados do centro da cidade. É provável que se trate de um meteoro esporádico, provavelmente não muito maior que uma bola de gude, que entra na atmosfera da Terra e se queima, publicou a Sociedade Astronômica de Victoria. Pode-se ver que viaja a uma velocidade bastante rápida, indo a alguns quilômetros por segundo, disse Hills, acrescentando que, devido a viajar tão rapidamente, está interagindo com as partículas da atmosfera que cercam a Terra e criou esse grande clarão. Número 6. Duendes vermelhos. Várias localidades do estado de Tabasco, no México, ficaram atônitas ao testemunharem um par de luzes em uma tonalidade vermelho-alaranjada que se percebia na atmosfera. Isso provocou medo, nervosismo e espanto entre os cidadãos que conseguiram vê-las, chegando alguns até a afirmar que se tratava de um fenômeno de avistamento de OVNIs. As luzes avermelhadas formaram-se verticalmente, podendo-se perceber duas linhas em paralelo. No entanto, alguns deixaram a imaginação voar e afirmaram que esse fenômeno tinha a forma de um objeto voador não identificado. O fenômeno Sprite, também conhecido como espectro vermelho ou duendes vermelhos, é um acontecimento difícil de ser observado devido às condições que devem existir para que isso ocorra. Trata-se de um fenômeno elétrico muito luminoso que se caracteriza por ter a forma de uma coluna, tentáculos ou cenouras, ocorrendo na mesosfera, a camada mais alta da atmosfera. Além disso, pode aparecer um grupo deles, formando imagens ópticas como medusas que podem medir mais de 50 quilômetros horizontalmente. Sua duração geralmente é de milissegundos, sendo portanto também difícil de capturar. Número 7. Luzes de terremotos. O que são as luzes que se veem no céu durante os terremotos? Durante os tremores em muitas cidades do mundo, usuários de redes sociais compartilharam fotos e vídeos de luzes que apareceram no céu. Trata-se de um fenômeno chamado triboluminescência. São flashes associados ao terremoto, a partir do atrito das partículas presentes na crosta terrestre, que geram efeitos tanto elétricos quanto eletromagnéticos. As rochas da crosta terrestre tendem a ter certas imperfeições e, ao serem submetidas a esse atrito, liberam elétrons ou cargas elétricas carregadas de energia cinética, que buscam uma saída ao entrar em contato com a atmosfera. Ao impactar contra a atmosfera, a energia se transforma em energia luminosa, provocando o fenômeno conhecido como triboluminescência. Número 8. Halo multicolor. Um fenômeno natural surpreendeu os habitantes de vários municípios de Caldas na manhã de quarta-feira, 2 de março de 2023. Tratou-se de um halo luminoso que rodeou o Sol por aproximadamente 4 horas, causando espanto em muitas pessoas que registraram o acontecimento com seus celulares. Luiz Fernando Mulcué, doutor em Física pela Universidade Nacional de Manizales, explicou por que ocorreu este incomum evento nos céus de Caldas. O que se vê no céu é basicamente um círculo com cores semelhantes às do arco-íris, pois cada cor tem um ângulo de refração diferente, detalhou. Não é comum e é chamado de halo solar, diferenciando-se do arco-íris, que se forma quando a luz se refrata em gotas de água líquida, enquanto o halo, que foi o que ocorreu em Manizales, é quando a luz se refrata através de água sólida, ou seja, cristais de gelo. Este fenômeno despertou bastante curiosidade. Algumas pessoas falaram de milagres, outras mencionaram a aproximação de uma temporada de chuvas. O certo é que todos desfrutaram de uma bela ilusão óptica. Número 9. Surpresa matutina. Os residentes da cidade turca de Bursa se surpreenderam com uma estranha formação de nuvens no céu, com tons avermelhados e alaranjados. Sua forma ovalada, com 2 anéis e de grande tamanho, despertou a curiosidade e até o medo nos transeuntes, que capturaram o momento com seus celulares e o classificaram como um OVNI. A direção meteorológica do país afirmou que se tratava de uma nuvem lente formada por fortes flutuações do vento sobre colinas e montanhas. Especialistas explicam que isso ocorre quando o vento passa através de colinas e montanhas, na mesma ou em direções semelhantes, mas em altitudes diferentes na troposfera. Essas nuvens são estacionárias e se formam em grandes altitudes em áreas montanhosas e isoladas de outras nuvens. Testemunhas garantem que o fenômeno pôde ser observado por mais de 1 hora nos céus da Turquia. Número 10. O sinal UAU.
O sinal teve uma duração de 37 segundos e vinha do espaço exterior. Em 15 de agosto de 1977, o astrônomo Jerry Ehman, da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, recebeu um sinal do radiotelescópio de Delaware. Ao ver a transcrição do sinal, Ehman escreveu ao lado a palavra "Uau". 28 anos depois, ninguém conseguiu dar uma explicação sobre o que ou quem emitiu tal sinal. A radiação provinha da direção de Sagitário e de um espectro de frequências de cerca de 1420 MHz. Essas frequências fazem parte do espectro de rádio no qual todo tipo de transmissão é proibido por um acordo internacional. A estrela mais próxima nessa direção está a cerca de 220 anos-luz. Assim, se o sinal viesse de lá, teria que ter sido causado por um evento astronômico de enorme potência, ou talvez por uma civilização alienígena com um transmissor de grande potência. Achou incríveis esses eventos da natureza? Já presenciou algum desses fenômenos? Compartilhe conosco na seção de comentários. Se gostou deste vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e clicar no sininho para se manter atualizado cada vez que publicarmos um novo vídeo com as curiosidades mais incríveis. Até a próxima!